Olá, seja muito bem-vindo a mais um momento de meditação. Você é muito bem-vindo aqui, fique à vontade que o Senhor fale ao seu coração. A videira verdadeira e seus ramos foi a última parábola de Jesus antes da sua crucificação, e ressurreição. E aí Jesus para de falar por provérbios e parábolas, e fala diretamente aos discípulos. E ele fala, ali em João, Evangelho de João, capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, E o Pai é o agricultor. Jesus mostra, a ordem, como funciona o reino espiritual, O Pai é o lavrador, a videira é Jesus e os ramos são aqueles que creem nele, são aqueles que permanecem nele. Essa palavra permanecer, ela é dita várias vezes durante a explicação da parábola de Jesus, durante a parábola, Aquele que permanece em mim. E ele fala, vocês estão prontos para dar frutos. Por quê? Porque a palavra limpou vocês estão limpos pela palavra. Que palavra é essa? A verdade. A verdade nos limpa, a verdade nos prepara para dar frutos. E só dá fruto aquele que permanece nele. Jesus fala sobre isso. Aquele que permanece nele dá frutos. Aquele que permanece na verdade dá frutos. Esse relacionamento com Deus gera frutos. Então, essa é a chave, para gerar frutos. Manter o meu relacionamento com Jesus, permanecer nele, permanecer na verdade. Esse é o propósito, pelo qual nós fomos criados, para permanecermos nele. E ele fala que aqueles que não permanecem nele são lançados fora, porque um galho fora da árvore, o que acontece com ele? Ele seca, porque ele não recebe nenhum nutriente, da árvore. Então, essa colocação de Jesus, ela é perfeita. Se nós não estivermos firmados nele, se nós não permanecermos nele, não daremos frutos. Então, a pergunta que eu faço para você é: aonde está você? Você está firmado? Você está alicerçado na verdade? Você está alicerçado na videira verdadeira, que é Jesus? Essa é a pergunta que você deve fazer, Esse é o momento, crucial nas nossas vidas, por tudo que nós temos passado. Eu estou firme em Jesus, E ele fala que sem ele nada nós podemos fazer. Então muitos são tentados, a andar sem Jesus, a caminhar sem Jesus, a tentar fazer algo sem Jesus, a tentar trazer a glória para ele, como se ele fosse a videira. Não, Jesus disse, eu sou a videira, não há outra, e meu Pai é o agricultor, É o que dirige a vinha, é o que dirige a videira. E ele fala sobre o Espírito Santo também, Quando ele fala, quando ele subir, estava perto da sua morte e ressurreição, viria o Consolador, aquele que permaneceria naqueles que estão firmados na videira, até que ele voltasse novamente. Então, é uma explicação do reino. Jesus, ele faz ali um resumo, de como funciona o reino espiritual, o que já tinha acontecido e o que estava acontecendo e o que viria a acontecer. Então, e ele fala, permanecei em mim, ame, ame o seu próximo, vive em amor. Aquele que faz aquilo que eu peço já não é mais meu servo, mas eu chamo de amigo, Jesus chama de amigo aquele que faz a sua vontade, aquele que permanece nele. Então, nós precisamos entender que a base da nossa vida, ela precisa ser Jesus. Eu preciso estar firmado nele, Esse permanecer é exatamente isso. Vem os ventos, vem as tempestades, mas o galho permanece firme na videira verdadeira. E engraçado, Se existe a videira verdadeira, existe a videira falsa, Existe a videira do engano, Existe a videira que não é a videira verdadeira, E qual é o propósito, dessa videira? Crescer e dar frutos. Ele próprio diz que aquele que cresce e dá frutos, o Pai limpa para que ele dê mais frutos. O que é isso? É o tratamento de Deus, é o cuidado de Deus com cada um de nós, É a luta, é a dificuldade que nos molda, que nos fortalece, é um momento de dificuldade que nos faz crescer, que nos faz entender algumas coisas e nos faz melhores, nos
nos molda, né? E trata conosco. Então Jesus está dizendo, aquele que dá fruto, o Pai tira as folhas secas, né? E para que ele gere mais frutos. Então é um processo, é um crescimento, assim como a árvore cresce e cada vez ela dá mais frutos. Então é necessário a poda, né? Que muitos não querem, que muitos evitam, que muitos acham que ela não existe. Sim, ela existe, o tratamento de Deus conosco, né? Esse tratamento ele existe. Para quê? Com um propósito, não nos fazer sofrer, né? Não, mas gerar mais frutos. Você cresce. E se você cresce, você vai abençoar mais pessoas ainda. Então, Jesus ele mostra qual é o plano, o propósito de Deus com os seus filhos, né? Estar fixados em Jesus. Estar fixados na palavra. E hoje nós vemos um mundo sem padrão. Até no meio cristão não há um padrão, não há uma referência. Por quê? Porque a videira verdadeira, o tronco, que é Jesus, foi retirado. E quando Jesus é retirado, os galhos secam. E o propósito, ele se desfaz. Então é necessário estar, o segredo do sucesso, o segredo da vida de um filho de Deus é estar fixado, né? Enxertado na videira verdadeira. O Pai só cuida daqueles que estão enxertados na videira verdadeira. A ação do Espírito Santo é só naqueles que estão na verdade, que é Jesus. Então, esse é o segredo, meu irmão. Ele é a videira verdadeira. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não há outro caminho. Então, que você permaneça na verdade, não na mentira, não no engano, não na ilusão, mas na videira verdadeira, que está firmada no Pai, que está firmada na verdade, como eu sempre tenho falado nas nossas meditações. A verdade, ela é eterna. A verdade, ela é eterna. Por isso, aqueles que permanecem no Senhor viverão para sempre. Aqueles que permanecem na videira viverão eternamente, né? E Jesus fala sobre isso nos capítulos anteriores e nos posteriores. E eu te convido a ler João, uns capítulos antes, uns capítulos depois. Jesus fala, né? Aquele que permanece em mim, né? E na minha verdade, esse dá muito fruto. Então, esse é o segredo de uma vida fortalecida, de uma vida vigorosa, de uma vida que gera vidas, né? De uma vida que não é seca, que não é morta, né? O segredo é permanecer nele, mesmo nos ventos, mesmo nas tempestades, né? Porque fora dele ninguém dá fruto, né? Como eu já disse, um galho ele não dá fruto, né? Não há como um galho seco dar fruto. Então esse é o segredo, né? Para ter uma vida viva, uma vida restaurada, uma vida vigorosa, uma vida com um propósito, dar fruto, crescer e dar frutos. E você permanecendo em Jesus, você vai dar frutos, você vai crescer, o Pai vai cuidar de você, o Pai vai te lapidar. E é isso. Você tem um propósito aqui, florescer, crescer. Para a gente finalizar, talvez você esteja seco, talvez você esteja se sentindo sem vida, mas o Senhor tem o poder de fazer você florescer. O Senhor tem o poder, meu querido, de te fazer dar frutos e renascer. E ainda que os seus galhos estejam secos, Ele tem o poder de fazer brotar a vida em você novamente. É só você ir para Jesus, que é a videira verdadeira, e a sua vida será totalmente restaurada. Esse é o segredo. Que Deus te abençoe, que você seja tremendamente abençoado por essa palavra. Medite, né, nesses capítulos que eu disse, né, ali o 13, o 14, o 15, o 16, o 17. Com certeza Deus falará ao seu coração. Permaneça na videira e você será feliz e você será para sempre um filho do Senhor. Esse é o segredo. Permaneça nele, firme nele. Um grande abraço.